Olá, meus amores, tudo bem? Hoje nós vamos falar do processo de urbanização no Brasil, né? Esse processo, como começou até chegar aos dias de hoje. Bom, primeiro eu vou trazer para vocês o que é urbanização, né? Os primeiros núcleos urbanos brasileiros, né? O que são cidades e municípios, a urbanização no século 20 e 21 e o país Brasil de urbano, industrial e também agrícola. Bom, o que seria urbanização? O que é urbanização? Urbanização é um processo de transformação da cidade, né, de uma sociedade, de uma região ou território, de uma zona rural, né, para a zona urbana, né, onde o homem sai do campo, onde ele trabalha com a terra e vai para a cidade, né, e o trabalho vai ser ali não mais com a terra, e sim com o setor secundário e terciário. Os primeiros núcleos do Brasil começou surgindo pelo litoral, né, o litoral nordestino, né? Esse foi o primeiro grupo, né, núcleo a ser urbanizado, né, com a retirada da vegetação e sendo concentrada ali os engenhos e os armazéns, né, em torno dos armazéns foram aí crescendo seus núcleos urbanos. No século 17 e 18 começa se expandindo mais para o interior do Brasil, né, como Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, por causa da descoberta do diamante e do ouro, e também no norte, por causa do ciclo da borracha. E a partir do século XIX, a expansão do Sudeste, né, com a expansão da cafeicultura, né, no Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo, onde favoreceu a expansão do crescimento das zonas urbanas aqui no centro, no sul e no sudeste brasileiro, né? E o Brasil chega no século XX, nas 3 primeiras décadas do século XX, totalmente urbano, e a partir da chegada das indústrias, né, no Brasil, o Brasil aos poucos foi se tornando, aos poucos não, rapidamente foi se tornando urbano. Chega no século XXI, o Brasil praticamente urbano. 80% de suas terras são de centros urbanos. Bom, cidade. Quando a gente fala de cidade, nós estamos falando aí dos centros urbanos, né? Onde eu vou ter um desenvolvimento aí industrial, onde eu vou ter um número de habitantes considerado aí em relação às zonas rurais, bastante grande, né? E o município, quando eu falo de município, eu estou falando de todo o território, né? Todo o território do município, abrangendo tanto a cidade quanto a zona rural, e é administrado pelo prefeito, né, com a prefeitura. Então, quando eu falo de cidade, estou falando das construções, né, do desenvolvimento da concentração populacional, as áreas urbanas. E quando eu falo aqui do município, eu estou integrando aqui, ó, tanto as cidades quanto as zonas rurais. A urbanização do século XX
né? E século 21 começa cada vez mais ficam maiores, né? Nós estamos vendo aqui no continente americano os centros urbanos cada vez maior e os centros rurais diminuindo. A Europa praticamente urbanizada, né? A África crescendo cada vez mais seus centros urbanos, junto com a Oceania e também a Ásia. Então, nós estamos vendo aí a população mundial vivendo nas zonas urbanas e o mundo deixando de ser urbano, o rural para ser urbano. Aqui nós temos os maiores centros, as maiores cidades mais populosas e mais desenvolvidas do mundo, né? As chamadas megalópolis ou cidades globais, né? E a gente está vendo que cada vez mais essa cidade aí ganha corpo, né? E desenvolvimento tecnológico e crescimento que está inchando, onde não tem espaço mais para crescer. Aqui nós estamos vendo aqui o mapa do Brasil, as áreas demográficas, né? As áreas populosas, os maiores centros urbanos localizados na área litorânea, né? Todo o litoral brasileiro, onde a gente vai ter uma maior concentração populacional, onde estão encontradas as indústrias, né? As áreas urbanas, e a gente está vendo aqui o interior, tanto o centro-oeste quanto o norte, com grande vazio demográfico e também com as áreas urbanas maiores do que o seu litoral. Bom, essa foi a nossa aula. Até a próxima.